Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Pastor Sérgio, Janilson, que bom, Elisandra, Deus abençoe vocês. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Que privilégio, que honra recebê-los. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Partilhe essa live, por favor. É um dia muito especial para nós, um momento grande, oportuno para nós aqui na Vinha Angola. Eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado, edificado. Tenho certeza que coisas do alto tem para nós nesse momento, nesse tempo. E hoje é um dia assim, mais do que especial. Estamos no nosso 19º dia de jejum. E glória a Deus por isso, porque passou muito rápido, nem percebemos tudo o que aconteceu, só desfrutamos de um grande mover de Deus, de um grande favor de Deus ao longo desses dias. Fomos assim tremendamente edificados e abençoados nesses dias e pronto, estamos na reta final. Vamos encerrar o nosso jejum no domingo e eu tenho certeza que vai ser tremendo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas até domingo, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Nelson, para você que talvez não me conheça, é possível que outras pessoas estejam conosco, além dos nossos queridos amados aqui de Angola. Então, seja muito bem-vindo aqui para esta live, no nosso 19º dia de jejum. E hoje nós vamos receber o nosso querido pastor Aloísio, que vai ministrar, que vai trazer uma palavra de edificação, de vida para nós. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser poderosamente edificado. Aleluia. Olha, nós jejuamos todo semestre e para cada jejum damos um nome, um título que vai servir como direção para nós ao longo dos nossos dias de jejum. O tema do nosso jejum é o mesmo tema que os nossos irmãos terminaram agora em Goiânia e outras igrejas nossas estão também fazendo. O tema é Eu Criei, por isso falei. Como é importante você crer e falar e confessar daquilo que você crê. Você verbalizar o que você acredita, aquilo que queima o seu coração, tem uma força extraordinária. E nós falamos muito ao longo desse jejum sobre mudar a imagem no nosso coração, sobre deixar o nosso coração se encher de expectativas, de fé, enfim, de deixar o nosso coração queimar pelos propósitos, pelos objetivos, pelas promessas que Deus tem para nós. E qual é o alvo nosso ao longo desses 21 dias? Liberar um espírito de fé viva, ativar um espírito da fé viva para que possamos alcançar tudo aquilo que é a promessa do Senhor para nós. E tem sido tremendo, nós temos recebido muitos testemunhos, milagres têm acontecido, Deus tem aberto portas para nós. Tem sido assim um tempo de muito favor do Senhor, testemunhos. A nossa documentação da ONG saiu. Quem está conosco aqui em Angola sabe o quanto isso é importante e o quanto é difícil. Estamos há mais de 5 anos tentando e o Senhor é bom nesses dias que antecederam ao jejum. Nossa documentação saiu. Nós já estamos com a primeira base da nossa ONG. São mais de 100 crianças, 120 crianças sendo edificadas. Começamos já uma célula de adultos ontem lá, grande mover de Deus. Enfim, estamos com muita expectativa. Eu creio que esse jejum vai ser um destravar no mundo espiritual. Nós temos um irmão nosso em um dos prédios nossos em Benguela, que está ao sul da capital. Ele tem uma deficiência e precisava de um veículo para o trabalho. Deus abriu uma porta para ele, ele foi abençoado. Hoje me mandaram uma foto. Que alegria de ver aquele jovem recebendo aquele presente, aquela moto que para ele era algo muito importante. Então, isto e outras coisas são sinais do que Deus tem feito no nosso meio. Eu creio que tem muito mais para nós. Fica firme aí, compartilhe com as pessoas da célula este link da nossa live, compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares. Eu creio que será um tempo precioso. Nós tivemos uma experiência ontem muito interessante, começamos uma célula aqui
em uma das regiões. E é tão incrível que a pessoa me ligou pedindo para começarmos uma célula lá. Mas eu nem a conhecia pessoalmente, nunca tinha tido conversas com ela pessoalmente. A primeira vez que eu conversei com ela foi ao telefone agendando a célula. A família não faz parte da igreja, mas eles simplesmente disseram que tem sede da palavra de Deus, eles querem a palavra de Deus. Ontem nós estávamos em quase 20 pessoas ali compartilhando da mensagem da graça. Então isso para nós é algo assim sobrenatural, são sinais, né, daquilo que o Senhor tem por fazer, está fazendo e tem por fazer. Então partilhe aí a live, nós estamos aguardando o pastor Luiz, que é o nosso convidado, a entrar, eu acho que já até entrou, e eu gostaria que você aquietasse aí o seu coração, que você se acomodasse, né, gerasse uma expectativa enorme desse momento. Ao término da live nós teremos oração nos nossos prédios, né, toda sexta-feira nós temos oração nos nossos prédios, tem sido um tempo maravilhoso, um tempo de grande favor de Deus. Então, se terminar a live de oração, vamos para os nossos prédios para orarmos, buscarmos ao Senhor e vivermos intensamente aquilo que Deus tem para nós. Amanhã nós temos um culto, uma inauguração muito especial. Depois, no final, eu compartilho com você sobre ela. Não se esqueça, todos os dias, 7 horas da manhã, pelo Instagram meu e Davi Angola, nós temos a nossa live de oração, começamos o dia proclamando o versículo do dia, confessando a palavra, compartilhando do resumo, né, da nossa leitura diária, e tem sido tremendo. Todos os dias pessoas têm parado ou iniciado o seu dia conosco no pequeno almoço, compartilhando da palavra de Deus. Tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu tenho certeza que será assim também amanhã. Vamos estar juntos 7 horas da manhã. Ok? Vamos lá, eu acho que o pastor Luiz já está aqui. Vamos, ok. Ok. Olá, querido irmão, como vai tudo por aí, Angola? Cá está bem, pastor, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, que alegria poder estar com você hoje. A alegria nossa aqui em Angola, todos os irmãos aqui com uma expectativa enorme de ouvi-lo, de presenciar o vosso semblante aqui em Angola, já que não o temos pessoalmente, mas eu acho que ter esse momento em particular já traz o pastor para cá. Aleluia, que bênção. Como é que estão as coisas aí? Está tendo isolamento? Está fechado as fronteiras? Como é que estão as coisas aí? Pastor, desde o início da pandemia, a partir do mês de março do ano passado, assim que começou essa situação toda no mundo, aqui não foi diferente, né? Algumas restrições de voos, aquela coisa toda, restrições de culto. Nós ficamos aqui 7 meses praticamente sem poder reunir. Uau. E não podíamos reunir nem célula, porque não podia ter um ajuntamento maior do que 15, 10, depois 15, ia se alternando pessoas numa mesma casa, e o horário de circulação também ficou restrito, tinha um toque de recolher, mais ou menos assim, né? E então ficamos praticamente 7 meses sem nada, não dava para fazer discipulado presencial, porque os irmãos tinham restrições de horário, não dava para fazer célula, kids, nem jovens, nem adultos, e aí nós migramos para a internet, pastor. Vamos para Tá a certo. internet. E me fala uma coisa, aí em Angola teve assim muitas mortes, como é que foi essa questão aí? A pandemia realmente foi muito forte aí? Olha, pastor, assim, algo sobrenatural tem acontecido no continente, em especial aqui onde a gente está. Em torno de 500 pessoas morreram, assim, sentimos claro pelas famílias, mas comparado com o que se ouve no mundo, né, Não, não é nada. não é Angola tem o nada. quê? Tem uns 30 milhões de habitantes? Cerca de 35 milhões de habitantes. Então, 500 pessoas é muito pouco, impressionante aí. Que bênção, É, fico feliz de por, ouvir isso.
Porque o que acontece? O aeroporto internacional, que tem um fluxo maior de pessoas, é aqui em Luanda, né? Então as pessoas vêm para Luanda e a partir de Luanda se deslocam para as outras províncias. Então, assim que começou o problema em Luanda, eles criaram uma barreira sanitária só para Luanda. Então, Hum. aí isto restringiu. Então, até hoje, para circular entre as províncias ou os estados, tem que ter um teste de Covid. Ah, tá certo. Então protegeu mais, né? Que bênção. Proteger. Yeah. Bom saber que vocês estão guardados aí. Amém. Graças a Deus, pastor. Como na igreja tem muitos que estão envolvidos na área de saúde, de educação, e isso também muitos vacinaram porque priorizaram a capital, porque é onde está o maior foco, né? Até aqui. Então tudo isso nos protegeu, graças a Deus. Amém. As escolas voltaram mês passado, foram voltando assim gradativamente. Hoje já voltaram todas as classes já. Glória a Deus. Que bênção. Hum. Bom saber que a igreja está abençoada e está crescendo e avançando. Amém, amém. Bom, pastor, nós estamos, pegamos carona aí com vocês no jejum. Bem, E tem sido uma benção, vocês terminaram, nós estávamos na nossa primeira semana, estamos na penúltima semana agora, aliás, estamos na última semana agora, aproveitamos para pegar, depois para justamente ir pegando todo o material, conteúdo, participando de tudo aí, e obviamente reproduzir aqui, né? Então, nós estamos na última semana de jejum, o tema do nosso jejum é o mesmo, né? O alvo é liberar esse espírito de fé, de ousadia, não é? Na vida da igreja, e foi assim, muito de Deus ter o Senhor conosco nesse último, está sendo, né, ter o Senhor conosco nesse último dia de live do nosso jejum. Então, por gentileza, o senhor fique à vontade para cumprimentar aqui os irmãos de Angola e tudo. aleluia. Para mim é uma grande alegria estar com os irmãos. Estou pegando aqui o meu óculos, porque eu sem óculos eu já não enxergo tão bem. Nossa. Aleluia. Aleluia. É uma alegria muito grande estar com os irmãos e a gente tem ouvido do que Deus tem feito no meio da igreja aí em Luanda, como os irmãos têm crescido e têm multiplicado locais de reunião e como a obra está avançando. Nos sentimos tão encorajados, entusiasmados, né, quando ouvimos toda a história do que o Senhor está fazendo aí. Nessa última vez, parece que foi um prédio bem no centro da cidade, né, pastor Nelson? E assim, nós ficamos tão empolgados e a gente tem testemunhado aqui, tem dito como o Senhor tem abençoado a obra de Deus aí em Angola. Mas eu creio que tudo isso é só o começo. Deus tem algo ainda muito maior, porque aquilo que Deus está fazendo em Luanda, ele vai espalhar para as províncias, vai espalhar para as cidades ali do interior do país. E eu tenho certeza que a gente vai ter um testemunho forte, uma igreja viva, atuante em todo o país. Eu não tenho dúvida a respeito disso. E louvo a Deus também, porque a gente está quase formando aí a primeira turma do nosso Instituto Bíblico, né, do nosso seminário bíblico, e infelizmente não pudemos fazer da maneira como nós tínhamos planejado, que era fazer presencial, mas estamos fazendo aqui à distância e está sendo uma bênção e nós estamos motivados com isso também. E eu sei que quando essa turma formar-se, a gente vai ter já professores que vão estar ministrando aulas aí e vamos estar treinando obreiros aí no país, né, nativos que vão abrir igreja por todo o país. Eu estou assim, muito entusiasmado com isso. E fico feliz também de ver os irmãos envolvidos no mesmo jejum, tendo o mesmo espírito, o mesmo coração, a mesma disposição de fé para sustentar o testemunho do Evangelho da Graça nessa geração. Tudo isso é extremamente empolgante e encorajador. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida de todos os irmãos aí em Luanda.
Amém, pastor. Para nós também tem sido um tempo realmente de muito testemunho, né? De muita alegria de fazer parte desse ambiente, né? Porque uma das coisas que eu mais senti quando vivi esse ambiente de sair do país, né, do lugar onde você está acostumado, do convívio das pessoas, da família, amigos, etc., foi esse ambiente, né, de chegar no outro continente, no outro país, e esse sentimento de solidão é muito ruim. Então, até você se conectar esse ambiente, que você faz parte de uma grande família que está espalhada, isso leva um tempo, né? Porque a mente nossa não foi condicionada a isso. Mas, na medida em que a gente foi avançando aqui, e Deus preparou esse ambiente, do pastor vir aqui, aquilo para nós assim foi sobrenatural, acho que foi algo no tempo do Senhor mesmo. E aí, mais do que nunca, nos conectamos a vocês, a todo esse ambiente. Sempre fomos, mas eu acho que, né, talvez fomos para mais perto, né? E então essa sensação de fazer parte de um projeto global é sobrenatural. A gente sempre eu me esforço, né, e procuro sempre levar toda a equipe do Conselho Apostólico a ter essa percepção e essa visão de envolver todos os pastores no sentimento, numa percepção de que eles fazem parte, de fato, de uma obra grande, de que eles não estão sozinhos, que nós somos uma grande equipe. Às vezes é uma equipe que está ali no estado, mas é uma equipe que está no país, e hoje nós somos equipes que estão em todo o mundo, em todo o planeta. Então, essa é muito importante para cada pastor sentir-se parte dessa equipe. E louvamos a Deus por todos os recursos que nós temos hoje nessa geração, porque por meio da internet, como agora, por exemplo, nós estamos aqui conversando, né, como se estivéssemos aqui juntos, e isso é muito importante para nos encorajarmos mutuamente, para nos motivarmos a toda boa obra, e então essa preocupação existe todo o tempo. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida da sua equipe, né? Porque são irmãos que realmente estão vivendo e estão caminhando no mesmo espírito. Mesmo que estejamos distantes fisicamente, os irmãos aí têm andado no mesmo espírito. E isso é muito importante. É muito importante. Quando você está no mesmo espírito, você vai experimentar também a mesma frutificação, mesmo resultado, não é? E o Espírito de Deus vai confirmar no meio da igreja tudo aquilo que nós temos falado, que realmente não procede de nós, não é algo que nós decidimos falar, mas é algo que procede do Senhor, é algo que o Senhor tem falado para a igreja nesses dias. Então, eu louvo a Deus por isso. E olha, você pode ter certeza, você está envolvido no mover de Deus dos últimos dias. Toda a igreja aí de Angola está envolvida, de fato, nesse mover de Deus e sustentar esse testemunho da pregação do Evangelho da Graça é, de fato, a verdade atual. É aquilo que o Espírito está falando e fazendo nesse momento. Amém? Então é muito importante que todos os irmãos que estão nos acompanhando saibam disso e tenham o mesmo Espírito. Aleluia. Pastor, conta para nós como foi a experiência do senhor quando veio aqui em Angola, como que foi esse ambiente de ver os irmãos, enfim, de ser recebido pelos irmãos. Eu louvo a Deus. Foi muito... Primeiro, foi muito surpreendente, né? Chegar no aeroporto e ter lá um grupo de irmãos, de crianças, e estavam até uniformizados, um negócio assim, foi muito, muito envolvente, muito empolgante. E depois nós ficamos também muito entusiasmados de ver como Deus tem te dado uma equipe, como tem tido uma equipe aí em Angola, em Luanda especificamente, como nós temos um grupo de irmãos que tem tido um compromisso tão grande com a obra de Deus e querem ver a obra avançar. E para mim foi um tempo assim de muito encorajamento. A gente estava passando por um tempo muito difícil, um tempo de muita luta, muita perseguição, muita calúnia. Então, nesses momentos assim, a gente às vezes tem a tendência de ficar meio abatido, mas quando a gente chegou em Luanda, foi assim um bálsamo, porque os irmãos são tão amáveis e tão encorajadores,
e a gente ministrou aí durante alguns dias, e toda a presença, todo o culto, aquele ambiente, né, de intensidade espiritual, que é de fato uma marca, né, da nossa igreja aí em África, né? Essa intensidade espiritual. Participar dos cultos, da conferência, né, de todas as reuniões que nós fizemos, né, no momento do louvor, principalmente, né, os irmãos, assim, eles têm uma intensidade, uma alegria tão grande, tão contagiante, louvando o Senhor. Até no momento da oferta, né, eu fiquei impressionado de ver os irmãos, no momento da oferta, eles vão à frente, assim, parece que estão indo para uma grande celebração. Então, tudo isso foi muito importante para mim, porque foi no momento difícil que eu estava passando, e os irmãos Uau. foram assim esse bálsamo de Deus, esse refrigério de Deus, que trouxe assim, tanto alento para mim naquele momento. Então, foi muito, muito, muito importante estar com os irmãos. Eu estou ansioso para que as fronteiras se abram novamente, Uau. porque eu quero voltar a Angola, Aleluia. eu quero voltar, eu quero ver esses novos prédios, porque depois que eu fui a Angola, você já abriu, se não me engano, 3 prédios, né, em Luanda. 3 Então, prédios. assim, você rápido, né? As coisas estão acontecendo de maneira muito rápida aí. E eu estou assim, muito desejoso de estar com os irmãos e de ver tudo isso aí em primeira mão, né? Eu me lembro que a gente foi no centro da cidade para almoçar um dia, tivemos uma reunião com empresários, e eu fiquei olhando, puxa, precisávamos de ter um prédio aqui no centro. E aí eu louvo a Deus porque justamente você agora abriu um prédio no centro. E de maneira assim tão miraculosa, né? Quer dizer, um negócio assim, em poucos dias, se fizeram uma reforma, sabe, prepararam um prédio, já fizeram o culto, isso assim, em plena pandemia. Uau, foi um negócio assim, vamos ser francos, eu estou assim, impressionado com vocês. Eu fico acompanhando as notícias aí e fico pensando, mas peraí, não tem pandemia em Angola? Não está tendo tribulação nem luta nenhuma aí? Os irmãos só Luta o contam para tempo mim todo. vitórias, uma vitória atrás da outra, uma benção atrás da outra. E isso para mim é muito bom porque eu me Amém. sinto tão estimulado, cheio de fé, cheio de alegria, né? Então, eu vou estar com os irmãos aí assim que essa pandemia passar e os aeroportos voltarem a Uau. funcionar, você pode ter certeza que eu vou estar aí de Amém. novo com vocês Aleluia. para compartilhar Amém. de todas essas bênçãos que o Senhor tem dado. Amém. Olha, pastor, nós vamos preparar aqui uma grande festa para esse dia. A pandemia aqui não está dando tempo de olhar para ela. Estamos focados Aleluia, em glória a cumprir o Deus por isso. propósito de Deus. Então, para o senhor ter ideia, era para voltar às reuniões presenciais no mês de setembro. 2 meses antes, os irmãos me chamaram para ir, mês de setembro do ano passado. Eles me chamaram para ir olhar um prédio que eles queriam alugar ao lado para montar uma padaria, uma pastelaria, como chamamos aqui. E tinha um prédio assim abandonado há 3 anos. E disseram: e aí, pastor, que tal uma igreja aqui? Resumindo o testemunho, no dia que era para voltar os cultos, o governo estabeleceu um decreto adiando por mais 30 dias, mas em 2 meses nós aluguei o prédio, nós fizemos a reforma. No dia que era para voltar os cultos, nós inauguramos esse prédio em plena pandemia. Foi algo sobrenatural também. Não, é Então, sobrenatural. Eu fico acompanhando aqui, você vai me mandando as mensagens, né? E eu fico olhando as mensagens, eu falo, mas espera aí, esses irmãos estão vivendo, que momento é esse lá em Angola, não é? Quer dizer, e os irmãos fizeram tipo assim, se reuniram, né? E os irmãos mesmo parece que fizeram a reforma, limparam, pintaram, fizeram tudo, quer dizer, em plena pandemia. E o Senhor ainda deu os recursos, né? Porque você sabe, em tempos de pandemia, né, há muita crise financeira, muitas dificuldades que todo mundo enfrenta, mas parece que os irmãos aí estão blindados, não está tendo dificuldade nenhuma. Aleluia. Eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito no meio de vocês. É muito favor derramado. É favor do amém. céu superabundante. Deus é Amém. bom, está fazendo coisas grandes aí. Aleluia. Amém. Olha, pastor, quando eu vim para Angola, eu não conhecia nenhum angolano, mas nenhum, nem para dizer assim, o Jorge, o Antônio, o Ricardo, o Marcos, não conhecia absolutamente nenhum angolano. E uma das coisas que eu disse ao Senhor, que eu pedi a Ele, era que desse a mim uma equipa e recursos, porque eu sabia que sozinho eu não conseguiria edificar essa obra.
e sabia que os recursos também para vir de outros países seria extremamente difícil pelo custo que nós temos aqui. E graças a Deus, o Senhor realmente tem nos dado uma equipe aqui, como o senhor viu, e tem sido muito, assim, muito derramado, muito favor, muito gracioso conosco nos recursos em tempos difíceis. Ficamos 7 meses sem, teoricamente, arrecadação, sem nada, mas o Senhor sempre cuidando, sustentando. Foi incrível, pastor, que quando começou a pandemia, Deus usou uma senhora, uma viúva, para dar uma oferta. Esta oferta nos deu condições de pagar as rendas, porque nós tínhamos que continuar pagando, né, os aluguéis, por praticamente 6 meses. Algo Glória a Deus. impressionante. Algo impressionante. Glória a Deus. Que Então, maravilha bom, ouvir. pastor, o tempo passa rápido, nós queremos ouvir algumas coisas. Eu separei aqui alguns pontos para perguntar para o senhor. A primeira pergunta é um pouco longa, mas eu acho que o senhor vai perceber o objetivo. Aqui no nosso país, o primeiro emprego assim, eu diria que seria com 23, 24 anos, porque as pessoas, primeiro que não temos ainda muitas oportunidades de emprego, não há muitas indústrias, etc. E agora com pandemia, a coisa... E os jovens também estão num período de muita formação, de muitos estudos, né? Porque o país assim vive essa paz há 15 anos, mais ou menos. Então eu comecei a avaliar os jovens, nessa geração de jovens, e fiquei pensando, o primeiro emprego para eles vai ser muito mais distante, porque eu diria que as coisas ficaram mais distantes, né? As conquistas ficaram mais longas de estabilidade econômica, financeira e tal. E eu não sei, me veio algo assim no coração de que é um nicho importante para nós entrarmos como igreja, de capacitarmos esses jovens, de investirmos nesses jovens, de ensinarmos esses jovens, de um modo geral, princípios da palavra, como estabelecer igreja, etc. Porque isto também pode ser uma forma deles não ficarem ociosos, deles não irem para o mundo, etc, etc. E constituir família com aquilo que o Senhor dera a eles no ministério, etc. Eu sei que o Senhor começou a sua vida muito cedo, e eu não sei o que o Senhor pensa disso, se o Senhor acha que isso é possível. Como é que foi o vosso testemunho de fé, né, nesse começo de ministério? Olha, eu penso algumas coisas importantes a respeito desse tópico, né? Primeiro é o seguinte, trabalhar para o Senhor é sempre bênção. Se envolver na obra de Deus é bênção do Senhor. Então, o jovem que quer se envolver na obra de Deus, trabalhar como pastor, como missionário, evangelista, ele pode ter certeza que o Senhor vai cuidar dele até o fim. Porque o Senhor cuida daqueles que são os seus servos, né? Aqueles que trabalham na sua obra. Então, eu penso que temos que estimular todos os jovens que quiserem, que sentem o chamado, o encargo, a se envolverem na obra de Deus. Esse é um ponto fundamental. Pastor, mas é preciso ter algum chamado extraordinário? É preciso ter algum toque muito, muito especial, sobrenatural? Não, nada disso. Você precisa ter um coração disposto. Você tem um coração que se dispõe, isso já é um sinal de que Deus está se movendo. O seu coração não se disporia se Deus não estivesse movendo na sua vida. Esse é um fato. Então, esse lado é muito importante. Eu penso que devemos sempre deixar aberta a possibilidade para os jovens se envolverem no trabalho da igreja, da obra de Deus. Mas eu creio também que Deus tem outros chamados para outros jovens. E daí a importância do tema desse jejum. Eu criei, por isso falei. Você precisa de falar aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Então, se você tem um desejo de ser um advogado, de ser um médico, de ser um professor, né? Não importa qual a carreira que o Senhor tem colocado no seu coração. É muito importante que você entenda que Deus é o Deus que abre portas. Mesmo que as coisas pareçam extremamente difíceis, mesmo que às vezes no natural não haja muitas oportunidades no país ou na cidade, mas Deus é o Deus que cria caminho onde parece não haver caminho nenhum.
Senhor é aquele que tem as chaves de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Então, temos que ensinar os nossos jovens a ter um espírito de fé. Entende? O que eu quero dizer com espírito de fé? É essa postura, assim, de ter uma expectativa boa a respeito do futuro. Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Entende? Então, estude com essa expectativa boa, expectativa de fé. Deus tem preparado algo para fazer na minha vida. Então, não importa qual é a carreira que está no seu coração, filho. Não escolha a carreira por influência do dinheiro, de mamon. Não, escolha a sua carreira por um chamado divino. Entende? É muito importante que você diga, eu sou professor porque Deus me chamou para treinar pessoas, eu sou médico porque Deus me chamou para curar pessoas, eu sou advogado por uma vocação divina. Então, todos nós, independente se seremos pastores envolvidos na igreja ou se seremos profissionais lá fora, precisamos de ter essa convicção. Eu sou o que sou por um chamado divino. E quando você tem convicção do chamado de Deus, então você tem fé. Então, Deus vai providenciar para você. Amém. Pastor, eu não consigo enxergar isso. Então você não precisa saber como Deus vai fazer. Apenas crer que Ele vai fazer. Amém? Deus vai te abrir portas. Deus vai te abrir portas de trabalho que as pessoas vão ficar perplexas. Como apareceu isso? Como aconteceu isso? Então, nós temos que ensinar para os nossos jovens esses princípios de fé. Eles têm que ser homens de fé, independente se eles estão envolvidos no trabalho da igreja direto ou se eles estão envolvidos numa carreira lá fora. Mas não importa qual seja, tem que ser por um chamado divino. Está entendendo? Porque Deus me chamou, porque eu fui comissionado. Então, do mesmo jeito que eu tenho convicção que eu sou um pastor, porque Deus me separou para isso, você que está agora me ouvindo tem que saber isso também. Você é o profissional, ou vai ser um profissional, por um chamado de Deus. E você vai fazer para o Senhor. Amém. E fazendo para o Senhor, você vai ser recompensado. Não tem ninguém que tenha trabalhado para Deus e não tenha recebido a recompensa devida. Deus não fica devendo nada para ninguém, está me ouvindo? Então, é importante dizer isso para o coração dos jovens. Não tenha os seus olhos no natural. Entende? O meu país não tem oportunidade, aqui não tem condições. Não olhe para isso. Ignore isso. Creia no Deus do sobrenatural. Deus vai te abrir portas onde as portas hoje não existem. Você vai ser um pioneiro. Deus vai começar algo novo a partir de você. Só por causa de você, porque você creu. Esse é o poder da fé. Eu tenho que me controlar, senão eu começo a falar e não paro. Não, o senhor tem total liberdade. Nós estamos aqui para ouvi-lo. Bom, dentro disso, aproveitando que o senhor começou e que o senhor pode continuar nesse raciocínio, qual seria então essa palavra para os jovens? Porque a maioria da nossa população aqui em Angola é jovem e, infelizmente, por conta de uma série de estruturas de saneamento básico, de alimentação, etc., etc., que é um país que está ainda desenvolvendo. A taxa de mortalidade é muito alta, a expectativa de vida é muito baixa. Por isso, a necessidade de uma resposta dos jovens, porque os jovens, eles são, com crianças, mais de 50%. A média aqui da nossa população, como o governo Caio disse, é 16 anos. Qual a palavra que o senhor diria para essa geração de jovens que estão aqui em Angola e ouvindo o senhor agora, então? Para complementar o que o senhor está falando. A coisa mais importante que eu diria para os jovens que estão me ouvindo agora é não tenha mentalidade vítima. Entendeu? Você não é vítima da sociedade, do governo, da sorte. Você não é vítima. Você é senhor do seu destino em Deus. No Senhor, você pode ter a história que você escolher em Deus. Então, abandone essa mentalidade de vítima. Isso é uma das coisas mais terríveis que existe. É aquela pessoa que fica ali, não tive oportunidade, ninguém me deu chance, ninguém investiu em mim, eu não tive escola, eu não estudei, eu isso, não aquilo. Para com isso. Para com esse espírito de vítima. Entende? Muda a sua postura. Decida o que você quer em Deus. Estabeleça um foco no Senhor. Entende? E o Senhor vai te dar. Mesmo que ao seu lado caiam 1000, você não vai cair.
Entende? Mesmo que Amém. outros não consigam, você vai conseguir. Por quê? Porque você tem um diferencial, você tem Deus a seu favor. Você tem Deus trabalhando por você, independente do país que seja. Entende? Há uma ideia muito equivocada de que eu sou um jovem em Angola, então, sendo um jovem em Angola, meu destino está traçado. Presta atenção, ser um jovem no Brasil não é tão diferente assim. Ser um jovem nos Estados Unidos ou na Europa não é tão diferente assim. Mesmo que você pense que lá as pessoas estão ajudando os jovens, não, não estão. É preciso abandonar a mentalidade de vítima e sair à luta. Conquiste o seu espaço em Deus. Então, quando você abandona a mentalidade de vítima, o que você faz? Primeiro, se você está no momento agora de estudar, faça o melhor que você puder. Então, estude o melhor que você puder. Aprenda o máximo que você puder. Seja o mais excelente que tiver ao seu alcance. Acredite em mim, em algum momento isso vai ter recompensa. Você vai perceber que vai ser um diferencial na sua história. Então, aproveite o pouco ou o que seja que ele está sendo oferecido. Entende? E o Senhor vai te abrir oportunidade. Acredite em mim. Olha, a gente às vezes tem uma mente muito focada no natural. E a gente pensa que eu não estou prosperando porque meus pais eram pobres, porque o governo é incompetente, porque os políticos são corruptos. O que vai ser de mim? Preste atenção. O que define o seu futuro é o favor de Deus. Se Glória tiver a o Deus. favor de Deus, não importa o país que você mora, você é abençoado. Amém. Se houver Amém. favor de Deus, não importa se seus pais foram pobres ou ricos, você vai ser abençoado. O que você tem que buscar é favor de Deus. Mas quando Aleluia. você assume o espírito de vítima, você assume uma postura de justiça própria, entende? E quem anda com base na justiça própria, no vitimismo, ele perde o favor. Entende? Isso é que é grave. Perder o favor é uma coisa muito grave. Você tem que ter o favor em todo o tempo na sua vida. Quem tem o favor reina em vida. Porque reina em Aleluia. vida os que recebem a abundância da graça. A graça Aleluia. abundante disponível para você que está nos acompanhando agora. Aleluia. Olha, pastor, é impactante, que bênção, que bom ouvir isso. Eu acho que, de fato, muitos vão tomar decisões a partir disso, de ouvi-lo, pode ter certeza disso. Tem muitas conversões na Bíblia que nos marcam, né? Eu gosto de algumas conversões que é difícil você esquecer a história. Às vezes até porque a gente ouve desde criança, né? Eu acho a conversão de Zaqueu espetacular. O cara sobe numa árvore, de repente Jesus passa, chama, vai para a casa dele. Você ouve essa história uma vez, não tem como você esquecer. É Eu verdade. acho a conversão daquele endemoniado, né, o gadareno, né, em Gadara, o cara lá nu, numa ilha, de repente Jesus vai até lá, ele vem até Jesus e tem uma experiência sobrenatural e pronto, uma coisa maravilhosa. Eu acho a conversão do cego Bartimeu impressionante, um cara que vivia à beira do caminho, tem uma experiência com Jesus. Mas existem conversões na Bíblia que mudam destinos, que muda gerações, que define futuros, que inspiram pessoas por anos e séculos. A gente tem a experiência de Moisés, incrível, né? Poxa vida, ele acho que nunca mensurou o que ele seria nas mãos do Senhor, não é? A gente tem outro exemplo, Abraão e Josué, que coisa, Samuel, impressionante a história de Samuel. Quem foi Samuel? No Novo Testamento temos Paulo e outros. O senhor já parou para avaliar a dimensão que tem a conversão do pastor, a resposta que o pastor Aloysio deu para o Evangelho? Olha, a minha história de conversão não é sensacional. Tem pessoas que têm uma história sensacional, como Paulo, né? No caminho de Damasco. Mas a minha experiência foi uma experiência, como eu diria, foi Deus que de fato me escolheu. Eu, desde muito pequeno, eu tinha uma consciência muito clara a respeito de Deus. Uma coisa estranha. Até na minha família isso era estranho. Porque eu, muito novinho, com 7 anos de idade, eu já orava.
aos 10 anos de idade, eu já tinha lido todo o Novo Testamento. Então eu tinha um profundo interesse pelas coisas de Deus. E eu sabia a respeito de Deus. Eu entendia a presença de Deus. Para mim era um fato consumado. Mas a minha conversão, ela aconteceu numa terça-feira, no ano de 1978. Uau. E numa terça-feira me convidaram para ir numa reunião, um culto, numa igreja. É uma igreja tradicional. Mas o pastor fez um apelo muito honesto. Ele falou, olha, você está aqui hoje e você talvez está em dúvida se esse é o caminho. Então, eu vou fazer para você um desafio. Você vai orar e perguntar para Deus, Deus, esse é o caminho mesmo? Ele vai te dizer. E tendo dito isso, ele nos mandou ajoelhar. Era uma igreja tradicional que orava de joelhos. Hoje em dia não tem muito esse costume. Eu me lembro que eu ajoelhei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro até a parede, a cor da parede, o lugar que eu estava, tudo eu me lembro. Eu me lembro de conversar com Deus e dizer, Senhor, esse pastor falou todas essas coisas aqui. Eu queria saber do Senhor se isso é verdade. Se isso é verdade, eu quero seguir. E isso foi numa terça-feira. E o que aconteceu logo em seguida foi que o Senhor veio e me encontrou e falou no meu coração. Foi logo em seguida, eu estava na minha casa, era tardezinha, e o Espírito Santo veio sobre mim. E o Senhor falou no meu íntimo, dizendo que aquela era a verdade, que aquele era o caminho. Meu Deus. E eu fiquei muito impressionado com tudo aquilo. E eu, então, de novo, comecei a ler a Bíblia. Mas aí agora eu comecei em Gênesis. Mas eu tinha 12 anos de idade. E as pessoas não acreditavam muito em mim, né? Pensavam que era só um garoto de 12 anos, curioso. Mas o Senhor foi me instruindo e me ensinando. E com 12 anos de idade eu tive, de fato, uma experiência de conversão. Por causa dessa experiência de conversão aos 12 anos, o meu testemunho não é um testemunho, vamos dizer assim, para as pessoas que estão lá fora. Porque o meu testemunho é um testemunho de alguém que praticamente foi criado dentro da igreja, porque eu tive uma experiência fora da igreja. Eu nunca me desviei dos caminhos de Deus, eu nunca fui para viver as coisas do mundo, eu não sei nada das coisas do mundo, absolutamente nada. E você sabe, até algum tempo atrás, eu achava que meu testemunho não tinha muito valor. Até que um dia eu dei esse testemunho aqui na Videira de Goiânia, já tem alguns anos isso. E eu disse para eles, olha, meu testemunho eu acho que só vale para filhos de crente, filhos de pastor. Mas foi tão impressionante a reação dos irmãos. Muita gente me escreveu dizendo que eles tinham, às vezes, muito conflito, muita dúvida, e eles pensavam, às vezes, em ir para o mundo para ter uma experiência. Mas depois que eles me ouviram, eles disseram, poxa, se o pastor Aloysio não precisou de ter essas experiências, ele serve a Deus, então eu também não preciso. Eu vou servir a Deus e sem precisar de ter nenhuma experiência no mundo. Aí eu descobri que o meu testemunho é para crente, é para filhos de crente, é para filhos de pastor, é para dizer para eles, olha, você não tem que ir para o mundo, você não tem que experimentar nada das coisas do mundo, você pode imediatamente aplicar o seu coração para servir a Deus. É um grande privilégio. Hoje eu considero que o meu testemunho é o melhor testemunho, é o mais abençoado, porque ele vai guardar e vai livrar muita gente. Mas não foi sensacional. Eu gostaria que tivesse anjos tocando trombetas, né? Luzes sobre mim. Não, mas foi só uma conversa sincera com Deus. E Deus do céu ouviu a sinceridade do meu coração e me respondeu. Amém. Isso é muito poderoso. Aleluia. Mas o senhor tem dimensão, o quanto esse testemunho hoje faz a diferença, vamos usar essa expressão, ou tem sido inspiração para os países, para dezenas de pessoas? O senhor para avaliar às vezes isso? Olha, eu não paro muito, não. Não paro muito, não.
Mas eu espero que esteja sendo bênção, mas eu continuo fazendo o meu trabalho. Eu sou muito de rotina, então eu tenho minha rotina, eu acordo, eu oro, eu estudo, eu preparo, e tenho no meu coração o desejo de abençoar, de influenciar muitos jovens, né? Muitas crianças. Então, o meu desejo, a minha oração é essa. Eu creio que Deus tem me ouvido. Creio que Deus tem me ouvido, creio que tem muita gente ouvindo, creio que tem muita gente sendo transformada e a história de muita gente está sendo mudada por causa dessa verdade poderosa do Evangelho da Graça. Por isso eu não desanimo. Amém. Sabe, tem dias que a coisa não é fácil. Há muita perseguição, há muita calúnia, mas eu não me calo, eu me recuso a retroceder, me recuso a enfraquecer, né? Continuo firme, porque é o chamado de Deus e eu sei que eu estou servindo a Ele. Então, eu creio que está fazendo diferença na vida de muita gente. Amém. Olha, pastor, pode ter certeza que aqui em Angola está. Claro que o senhor acompanha parte do que eu falo, parte nem eu consigo imaginar o que vai ser nos anos futuros, mas nós estamos aqui no outro lado, né, do oceano, num outro continente, mas inspirado pelo testemunho do senhor, da pastora Márcia, né, da vossa família, da pregação do evangelho que o senhor tem sido um canal de Deus para ministrar. E o senhor não tem dimensão mesmo, porque eu acho que é até difícil, mais ou menos como aquela experiência de Abraão, né? Olha, vê se você pode contar as estrelas. Nós somos um país aqui de mais de 30 milhões de habitantes. E eu creio que nós vamos alcançar essas 18 províncias e o Amém. senhor é uma fonte de inspiração para isso. Nós já somos mais de 1.200 crianças aqui. E é Aleluia. incrível, pastor, porque a dinâmica é diária, o envolvimento é diário, é encontro, é célula, é cursão, CTL, é curso de criação de filhos, de casais, é experiência do seminário, enfim, tudo que a gente vive aqui, plantação de igreja, multiplicação, abertura de célula, Aleluia. e nós olhamos para o pastor, então creio que seu testemunho chegou aqui muito antes do pastor. Aleluia. Né? Bom ouvir essa agitação toda, né? Que está acontecendo no meio da igreja. Eu imagino que é um momento assim de muita empolgação, né? Os irmãos estão entusiasmados. É maravilhoso esse momento. Temos que desfrutar. Você sabe, a gente não deve desfrutar só do fim da jornada, a gente tem que desfrutar também do Do caminho, caminho. né? Da viagem. E assim, esses momentos de vitória tem que ser celebrado, pastor. Celebre, faça festa, amém? Faça festa, tira fotografia, filma, porque isso tudo são marcos espirituais e vai ser bênção para outras gerações que virão depois de nós, né? E que vão poder ouvir a história do que Deus está fazendo hoje. Amém. Hoje eu estava no prédio que nós vamos inaugurar amanhã, né, oficialmente, que é esse do centro que o pastor disse. E aí os irmãos disseram, pastor, mas amanhã não vai filmar. Eu falei, não, não pode, tem que filmar, é um dia histórico, você tem que ficar. É, Daqui 10, 15 anos eles vão ver esse vídeo aqui. claro, claro, eu acho que tem que filmar. Inclusive, é um dia importante de dar testemunhos, testemunhar como as coisas acontecem, como Deus abriu as portas, né? Como essa irmã, quer dizer, é uma viúva, né? É uma irmã, uma viúva, mas que Deus tocou no coração dela para ela investir na obra de Deus. Ver se isso não é de Deus. Preciso testemunhar, contar isso, celebrar, né? Fazer festa e para que fique registrado, para que as gerações que venham depois também possam glorificar a Deus junto conosco. Amém. Olha, pastor, nós já estamos aí quase que na reta final da nossa live. E eu sei que o pastor é alguém compromissado com a volta de Jesus, né? Eu creio que o senhor anseia pela volta de Cristo. E eu tenho certeza que o senhor sabe que a volta de Cristo não é algo que o senhor conserva e desenvolve para si dentro da casa, é algo que o senhor tem que compartilhar, porque isso compõe e faz parte. E aqui em África,
Nós somos um continente com mais de 50 países, 54 países, mais de 1.200.000.000 pessoas, milhões de pessoas. É um continente gigante. E que, assim, é incrível que às vezes você vai para 20 quilômetros, 30 quilômetros da onde você está, da capital, dentro da capital, as pessoas não ouviram falar de Jesus. Uau. Não ouviram. Você fala da Bíblia, mostra uma Bíblia, aquilo é algo novo, não distante, é algo novo. E é um continente que as pessoas precisam olhar para ele, não só com esse olhar negativo, miserável que se tem, até porque o nosso continente é riquíssimo, é um dos maiores continentes em recursos minerais, em petróleo, enfim, tem muitas riquezas. A riqueza que as pessoas buscam em outros países, no nosso continente nós temos. Assim, mas há uma necessidade de se apressar a pregação do Evangelho para a volta de Jesus. Amém. E eu quero fazer um pedido, eu digo que eu tenho dupla nacionalidade. Eu nasci no Brasil, mas o meu coração é africano, é angolano. Eu tenho muita honra em dizer isso. E isso é um pedido ao Senhor, não é uma pergunta. Assim, eu sei que o senhor ora por África, investe aqui, por exemplo, no seminário, mas eu queria que o senhor orasse da mesma forma que o senhor orou na conversão, pedindo para que Deus confirmasse no vosso coração aquelas palavras, que Ele confirme o vosso olhar apostólico, sacerdotal para o nosso continente, para os países onde nós temos obra. É uma geração faminta e desesperada pela palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho. E nós precisamos de pessoas. Não é dinheiro, não é isso. Não precisamos de dinheiro. Nós precisamos de pessoas que tenham um olhar para o nosso povo, de compaixão para a pregação do Evangelho. Amém. Então, não é uma pergunta, é um pedido, né? Que o Senhor, com os pastores do Conselho Apostólico, né, e toda a vossa equipa, ore por África. Amém. E não só oramos, mas nós também temos alvos, né? Nós queremos expandir ainda mais a obra de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Nelson. Você é um homem de Deus, você é uma pessoa realmente escolhida, separada pelo Senhor. A maneira como você foi para Angola, como você começou a igreja, como Deus tem te abençoado, isso tem sido uma grande inspiração para nós. Porque você realmente não é alguém que fica se lambuzando de autopiedade, não fica preocupado, né, de ser vítima. Pelo contrário, você quer ser canal de bênção, né? Canal de bênção. E por causa disso, Deus está te honrando e vai te honrar mais ainda. E a minha oração é que você possa ser, mas assim, que o seu coração seja reproduzido na vida de outros líderes da igreja, que tenham o mesmo coração, o mesmo encargo, o mesmo amor, né? E queira sair para pregar o Evangelho, queira sustentar o testemunho, dia após dia, semana após semana. As coisas não são fáceis. Eu sei que para você as coisas não são fáceis, as coisas são difíceis, há muitas lutas de todos os tipos, né, de todos os níveis, e olha, é cotidianamente. Eu sei que é assim na sua vida, porque é também na minha vida. Mas o Senhor tem te preservado, tem te sustentado, e isso é sinal de que Ele vai fazer também na vida de muitos outros. E já está fazendo, na verdade. E nós temos orado para que a obra de Deus possa crescer também. Nós temos igreja hoje no Quênia, Uganda, Tanzânia, Zâmbia, são países de fala inglesa. E a minha oração é que as nossas igrejas possam crescer, possam avançar lá. Nós temos muitos trabalhos em Moçambique também, de fala portuguesa, né? Que as igrejas tenham autonomia, que as igrejas tenham vida própria, que não haja dependência de nada que venha de fora, não só do Brasil, como de qualquer outro lugar, mas que as igrejas tenham um suprimento local,
que elas tenham vida própria, né? Que elas desenvolvam um projeto de Deus, uma visão grande, alargada, de alcançar o país todo, né? Que o Senhor conceda isso. Nós temos orado e também temos pedido a Deus que nos dê ferramentas para isso, que nos dê estratégia. E nesses dias de jejum, nós também tivemos em jejum aqui esses 21 dias, nós percebemos o Espírito de Deus já nos dando algumas direções. Com o tempo eu vou compartilhar isso com você, vou fazer isso hoje, mas o Espírito nos dando algumas estratégias de coisas que vão acontecer nos anos próximos agora, que estão diante de nós. Eu creio que a obra de Deus vai crescer, vai expandir, vai se espalhar, igrejas vão se multiplicar, células vão se estabelecer, amém? Muitos líderes, centenas, milhares de líderes vão ser levantados de maneira sobrenatural. Por quê? Porque a volta do Senhor está iminente, está às portas. Existem profecias bíblicas que não dependem de nós, mas tem uma profecia que nós participamos dela, que é a profecia da pregação do Evangelho. Lá em Mateus 24, Jesus disse que quando fosse pregado o Evangelho do Reino em todo o mundo, a todas as nações, então viria o fim. Então, nós participamos para apressar a vinda do Senhor. Nós apressamos a vinda do Senhor quando nós pregamos o Evangelho. Não é maravilhoso isso? Então, é preciso ter, sim, um coração para a volta do Senhor. É preciso entender que essa pandemia não é por acaso. Isso é um sinal espiritual. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Um marco espiritual aconteceu nesses dias no planeta. Algo está acontecendo. E eu te digo, tudo isso está relacionado com a volta do Senhor, que é iminente, é muito próximo. O arrebatamento dos crentes vencedores está às portas. Precisamos de falar isso para os nossas ovelhas, nossos discípulos, e incentivá-los a ansiar pela volta, porque a maneira de nós nos prepararmos para a volta do Senhor é amando a vinda do Senhor, é desejando a vinda do Senhor, é ansiando por ela. Quanto mais você anseia, deseja, mais preparado você se torna. Amém? Então, essa tem sido também a nossa oração. Oramos por você. Louvo a Deus pela sua vida. Quero dizer mais uma vez, você e a Cíntia são um casal extraordinário. Né? Vocês têm sido um casal de missionários. Assim. Puxa vida, me sinto tão honrado de caminhar com vocês. Me sinto honrado, abençoado. Cada vez que você me manda um testemunho, me manda um relato do que Deus está fazendo em Luanda, eu fico pensando, puxa vida, esse irmão realmente é um homem de Deus. Ele é um profeta dessa geração. Alguém que Deus levantou. Deus te levantou, irmão. E eu louvo a Deus por caminhar junto de você. Quero te dizer que me sinto imensamente honrado, privilegiado, na verdade, de caminhar junto com você nesses dias. E quero dizer para você, para toda a igreja em Angola, vocês podem contar conosco. Nós estamos juntos. Nós somos uma só igreja, formamos uma só equipe, né? Uma equipa, como dizem vocês aí, e estamos juntos nesse projeto também de propagar, de avançar com a obra de Deus nos últimos dias. Ok. Pastor, muito obrigado. Nós vamos encerrar, porque senão não dá para salvar a live. Deus abençoe o senhor, a pastora, toda a nossa equipe aí do Brasil. Muito Amém. obrigado, pastor. Deus abençoe, querido. Amém.